Conversa no pedal. Dia 18 de novembro de 2020. Hoje eu estou aqui em Pedro Verciani. Até chegar aqui pedalei 33 quilômetros. Estou sobre essa ponte para pedestres, em cima do rio Todos os Santos, aqui em Pedro Verciani. Vou colocar aqui esse celular, ajeitar aqui direitinho. Vamos ver. Vai dar certo. Estou. Ok, meus amigos. Existem sempre algum tema que a gente trabalha aqui nessa conversa no pedal. Deixa eu ver se eu consigo clarear um pouquinho a imagem. Ok, o céu está muito claro. Existem vários temas que nós temos conversado aqui, e são temas aleatórios, e são, na verdade, ensaios. Mas há um tema assim muito interessante para conversarmos: a diversidade. A diversidade é quando as coisas se tornam mais difíceis e encontramos obstáculos, encontramos muitas resistências no caminho. A diversidade faz parte do propósito de Deus a fim de nos moldar. Poderíamos aqui usar inúmeros exemplos a fim de falarmos sobre essa questão da adversidade até se formar alguma coisa. E uma pedra preciosa, um vaso ornamental, uma casa quando vai construir, uma ponte dessa para se fazer, você subir uma montanha. Todas essas coisas, elas são encontradas no decorrer do caminho, da preparação, até que se torne algo pronto. E Deus está também fazendo as nossas vidas. Deus está trabalhando as nossas vidas. Deus está moldando as nossas vidas, não aqui para a terra, não para este mundo, mas para a casa de Deus, a habitação de Deus, que é o céu. A Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino dos céus, nem a corrupção. Então Deus, através dos seus instrumentos, Ele vai arrancando de nós, Ele vai trabalhando em nossas vidas. Assim como o grão de trigo, o feijão, o arroz, que precisam passar por um processo para que seja arrancada dele a casca e se torne aquele grão puro, comestível, saboroso. Então Deus trabalha em nossas vidas também, Deus trabalha na vida do seu povo, na história do seu povo. Se formos nos primórdios e estabelecermos ali uma caminhada, desde o início, a criação, as coisas até que Adão teve que se deparar no paraíso a fim de conquistar tudo aquilo que Deus fez, mas depois ele é expulso do paraíso por causa do pecado, e então ele tem que lavrar a terra e com o suor do seu rosto comer o pão.
A história é muito longa, não podemos aqui entrar nos detalhes, mas vemos Abraão encontrando as suas adversidades, o povo de Israel passando fome ali na época de Jacó e foi buscar comida no Egito. Já no Egito, José, que havia passado por uma caminhada muito dura também de adversidades, mas já era o governador do Egito, para vocês verem como que as coisas podem acontecer. Ele dorme na prisão, amanhece na prisão, mas à noite ele já está no palácio como governador. E Deus revirou a história dele assim, de um dia para o outro, e ali ele se tornou um instrumento de libertação para o seu povo. E o povo de Israel foi levado para o Egito, e depois Deus começa também a trabalhar na vida daquele povo, porque naquela situação do Egito, eles não tiveram ali vida mole, não. Eles se tornaram escravos do Egito, e a servidão foi muito dura, foi muito pesada para eles, e eles gemiam debaixo da carga. E Deus levanta um libertador, Moisés, e Moisés é instrumento de Deus para retirar o seu povo do Egito. Depois atravessa o deserto, 40 anos no deserto, entra na terra prometida. Chega na terra prometida, eles não estão ali com festa para receber o povo de Deus. Vemos as cidades fortemente fechadas, como Jericó e outras cidades, e todos se armando para combater o povo de Israel que estava chegando, e o povo de Israel teve que guerrear muito ali na liderança de Josué e Caleb, a fim de conquistar a terra prometida. Então a terra prometida, a terra de Canaã, que Deus deu para o seu povo, foi conquistada com guerras. E se nós formos assim olhar para a Bíblia, dentro de um aspecto, entendemos que a Bíblia é o livro das guerras. A Bíblia é o livro das guerras. Muitas guerras aconteceram ali, e Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. O povo de Israel foi cativo ali na Babilônia, depois teve que reconstruir o templo sob muita oposição, muita adversidade, os inimigos não queriam, enfim. Quando Jesus nasce, o rei da Judéia era Herodes, e Herodes era um rei muito perverso. Ele era daquela descendência lá dos gregos, mas o Império Romano, então ele era quase que um delegado ali, um subalterno, alguém, um preposto do Império Romano, mas ele tinha as suas ambições pessoais. E quando ele descobre, fica sabendo, né, que nasceu o rei dos judeus em Belém, ele ordena que todas as crianças que nasceram naquele período fossem mortas, a fim de já impedir ali a ascensão de um rei. Mas Deus, por livramento, livra Jesus e a sua família, José, Maria, e depois de muitos anos eles voltam. Enfim, foram assim muitas coisas adversas. A própria vida de Jesus Cristo também enfrentou muitas adversidades. É verdade. Muitas adversidades, tanto que o julgamento de Jesus foi um julgamento totalmente injusto. Ele ali, julgado por Pilatos, é levado a Herodes, volta para Pilatos, e os próprios sacerdotes do seu povo, ele é condenado e é crucificado. E a igreja, ela nasce justamente nesse contexto, um contexto de perseguição, tanto na Judéia como em todo o sistema do Império Romano. Mas a igreja floresce do mesmo jeito, a igreja cresce. Se multiplicava o número dos discípulos. E eles foram dispersos de Jerusalém, porque ali houve muita perseguição, mas por todos os lugares por onde iam, anunciavam que Jesus Cristo é o Cristo. Jesus Cristo é
né? Ele é o Cristo, ele é o Salvador, e a igreja avançou assim e se multiplicou por todo o Império Romano, tanto que num espaço de 300 anos conquistou o Império Romano e Roma se tornou cristã. Isso não foi muita vantagem, não, porque houve assim muito sincretismo de toda aquela cultura, de toda aquela mitologia romana com o cristianismo, e deu um caldeirão de crendices e religiões que perdura até nos dias de hoje. Mas o cristianismo verdadeiro, o cristianismo puro, ele prevalece. E Jesus já advertiu aos seus discípulos assim: no mundo tereis aflições. Ele disse: se o mundo vos odeia, sabendo que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então nós seremos odiados pelo mundo, seremos perseguidos, tudo por causa do nome de Jesus Cristo. Porque como Jesus é a verdade, como Jesus é a luz, isso incomoda as trevas, isso incomoda a mentira, isso incomoda o sistema mundano. E nós, como cristãos, nós somos representantes da mensagem que condena o mundo. O mundo é condenado por essa palavra, que é a palavra de Deus. E Satanás, ele tem um sistema neste mundo, e ele procura e ele deseja estabelecer aqui um reino entre os homens. E ele caminha para isso. Então existe uma estratégia que foi planejada por muitos e muitos séculos e está chegando ao ápice nos dias de hoje, quando vemos a cultura cristã sendo perseguida, sendo muitas vezes colocada como preconceito, como discurso de ódio, e chega agora toda uma mensagem anticristã de destruição da família, dos valores da vida, enfim, toda uma mensagem, toda uma filosofia, toda uma ideologia contra Deus. Isso permeia todos os sistemas, o sistema judiciário, o sistema político, de um modo geral, do legislativo, do executivo, estão todos afetados por isso, e não é uma localização apenas, isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro, então existe uma preparação para isto. Então o mundo está sendo preparado, mas nós, como cristãos, nós precisamos estar firmes. Nós precisamos estar preparados para os tempos difíceis que nós vamos enfrentar. Mas uma coisa é certa, nós estamos seguros nas mãos de Deus. E nós já sabemos o final da história. Jesus é vencedor, e todos aqueles que confiaram em Cristo, todos aqueles que perseveraram até o fim e foram fiéis, vencerão juntamente com Cristo e reinarão juntamente com Cristo. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, é a convicção que nós temos, e a palavra de Deus não falha, e a confirmação do Espírito Santo em nós também não falha. Então que você possa perseverar também, que você possa olhar para Cristo e não ficar assim assustado com todas estas coisas que estão acontecendo. Jesus disse: quando todas estas coisas estiverem acontecendo, alegrem o coração, porque a redenção de vocês está próxima. Deus abençoe, fiquem na paz, perseverem em Cristo cada dia, que Deus abençoe. Amém.